Boa noite. Abrimos este telejornal com o balanço do Conselho de Ministros. Comunicado. O venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu quarta-feira, 8 de fevereiro, no Palácio do Governo, na sua 11ª sessão ordinária, presidida por Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro e Chefe de Governo, para fazer análise da situação interna internacional e deliberar sobre a adoção de medidas de política económica e financeira. Após a apresentação do seu programa, o Governo, a Assembleia Nacional e a análise sectorial feita pelos diferentes ministros, o Governo decidiu adotar um conjunto de medidas que reforçam ou complementam as já existentes no seu programa, que melhor se adequam neste momento ao diagnóstico feito à situação atual do país. A implementação destas medidas serão feitas em duas vertentes. A linha A, medidas para conter o aumento do custo de vida das famílias. A linha B, medidas para a melhoria das receitas internas. No que toca à vertente relacionada à contenção do aumento do custo de vida das famílias, o Governo decidiu adotar as seguintes medidas. Primeiro, isentar totalmente os direitos aduaneiros, incluindo todos e quaisquer emolumentos, taxas portuárias e custos intermédios devidos na importação dos seguintes produtos: leite, feijão, arroz, farinha de trigo, óleo alimentar, vegetal, açúcar, esparguete, sal, sabão e produtos de higiene feminina, de forma a que os referidos produtos sofram uma redução de preços. Segundo, fixar em 10% o lucro de venda dos produtos identificados, de forma a garantir que o preço de venda ao consumidor final reflita as isenções aos produtos acima mencionados. Terceiro, assumir os custos de transporte de envio dos produtos acima referenciados para a região autónoma do Príncipe, eliminando toda e qualquer taxa cobrada ao nível dos serviços regionais. Quarto, face aos riscos de especulação de preços, o Governo decidiu reduzir o preço da venda do arroz, neste caso do Estado, para 15 dobras o quilo, ou seja, 450 dobras o saco, para permitir a fixação de um preço de revenda aos grossistas de 17 dobras o quilo, ou seja, 510 dobras o saco. Com este preço, o preço de venda à população não deverá ultrapassar as 20 dobras o quilo, sendo que o Governo irá subvencionar o transporte marítimo para a região autónoma do Príncipe e transporte para os distritos de Caué e Lembá. 5. O Governo subvencionou o transporte marítimo de ajuda alimentar da Sérvia para a região autónoma do Príncipe, nomeadamente o óleo e a farinha de trigo, que se encontravam em São Tomé desde a sua chegada em princípio de novembro do ano passado. 6. Proceder ao aumento da pensão mínima de reforma para 1000 dobras. 7. Suspender a aplicação das disposições legais que procede ao aumento da taxa contributiva de segurança social de 10% para 14%. 8. Proceder às alterações de preço dos combustíveis importados, mantendo o preço do petróleo inalterado em 17 dobras. 9. Regularizar 3 meses de pagamento de bolsa de estudo em atraso de todos os estudantes. 10. Eliminar os custos de consultas e exames médicos nos hospitais, centros de saúde públicos para os portadores de deficiência. As referidas medidas visam facilitar aos cidadãos acederem a esta básica em condições de razoabilidade financeira, podendo as mesmas serem revistas de acordo com a situação macroeconómica. Para garantir que as referidas decisões tenham sustentabilidade orçamental, o Governo adotou as seguintes medidas para a melhoria de arrecadação de receitas internas. Primeiro, propor à Assembleia Nacional a criação de um novo escalão de IRS, que deverá incidir sobre o rendimento mensal superior a 35.000 dobras, cuja taxa a aplicar será de 30% e a parcela a bater será de 3.750 dobras. Segundo, propor à Assembleia Nacional a criação de um novo imposto especial sobre o rendimento singular, IRSC, que deverá incidir sobre a parte de rendimento disponível que exceder de 50.000 dobras, cuja taxa a aplicar será de 20%. Terceiro, agravar os direitos aduaneiros dos produtos considerados nocivos à saúde, designadamente reboçados, caldos, bebidas gaseificadas, cervejas, vinhos espumantes, bebidas espirituosas, cigarros e os seus
sudoceanos, lubrificantes, sintético. Quarto, aumentar as taxas aduaneiras de importação de viaturas novas. 5, agravar a sobretaxa na importação de eletrodomésticos usados para comercialização. 6, canalizar todas as receitas da Administração Geral do Estado, com exceção das empresas públicas não financeiras, para a conta única do Tesouro, de forma a reforçar a arrecadação de receitas, melhor a gestão da tesouraria e a consolidação do saldo orçamental da conta única do Tesouro. Obrigar todas as entidades públicas e privadas prestadoras de serviços abrangidas pelo Decreto 16/2021 a instalar e disponibilizar POS na rede Dobra 24 a todos os clientes do sistema financeiro até dia 15 de março de 2023, sendo que, fim do prazo, serão aplicadas as contraordenações que constam do referido decreto. 8, proceder à cobrança coerciva dos impostos devidos ao Estado pelos contribuintes. São Tomé, 8 de fevereiro de 2023, o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Gareth, Espírito Santo, Guadalupe. Estivemos assim com o balanço do Conselho de Ministros. Chegou esta tarde ao país o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, que se encontra na capital são tomense para reforçar a cooperação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Portugal. Após a disponibilização de 15 milhões de euros, o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, chegou esta quinta-feira a São Tomé e Príncipe para uma visita de 3 dias. Um grande prazer estar agora em São Tomé, um país irmão de Portugal, um país com um grande calor humano. É sempre muito agradável vir a São Tomé. Vou ter aqui a oportunidade de ter conversas aprofundadas com o meu colega, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé. Vou ter também a oportunidade de reunir com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente da República, de visitar alguns projetos de cooperação e, sobretudo, de projetarmos para o próximo ano, 2, 3, uma intensificação das nossas relações de cooperação nos diversos domínios. O Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal vai se inteirar dos projetos de cooperação portuguesa, principalmente o projeto de educação em navios da Irmã Lúcia, a Escola Portuguesa e o Centro Cultural Português. Fico agora em São Tomé até sábado à noite, portanto são 2 dias completos, mais um bocado de hoje, e é uma oportunidade para as diversas reuniões que eu gostaria de ter e para visitar alguns projetos em diversas partes do país. A visita do ministro português terá também como objetivo mapear as possibilidades de cooperação entre os dois países no plano bilateral, multilateral e lusófono. A Rússia pretende reativar a cooperação com São Tomé e Príncipe e aponta a agricultura como uma das apostas, declarou o embaixador depois do encontro de apresentação com o Presidente da República, Carlos Villanova. A cooperação entre Rússia e São Tomé e Príncipe está moribunda devido às diferentes situações e se agudizou com a Covid-19, mas o embaixador Vladimir Tararov considerou esta visita uma ocasião para começar a trabalhar na reativação desta cooperação. Esse contacto sempre devia servir para conhecermos melhor um ao outro, para confirmarmos mesmo os nossos vias, as nossas visões quanto que é o desenvolvimento posterior de relações entre os nossos países, como é que nós podemos ver mesmo a situação internacional e posicionamento de cada um nessa situação para que nós possamos mesmo fazer mais frutífera a cooperação. E claro que esse contacto sempre favorece não só ao entendimento mútuo, mas principalmente para estabelecermos os contactos pessoais para que nós possamos depois realizar iniciativas ou ideias que aparecem. Considera que as áreas de ajuda social, agricultura poderão ser os pontos a apostar nesta cooperação. Estamos prontos a examinar as possibilidades de cooperação entre os nossos Estados em vários domínios. Isso pode ser no domínio de fornecimento dos adubos,
Por exemplo, a Rússia possui muitos adubos e muitos fertilizantes e nós estamos prontos a contribuir com o desenvolvimento agrícola dos países. E claro que isso vai levar mesmo à cooperação no domínio de produção agrícola. E pode ser mesmo café, cacau ou outras esferas. Isso pode ser plantação dos tubérculos. Sempre mesmo essa cooperação pode dar vantagem não só para o povo que vive aqui, porque ele tem costume seu na comida, assim, nos produtos específicos, mas podemos produzir aqui aqueles produtos que estão procurados nos outros mercados, por exemplo. Rússia vislumbra melhores dias para a cooperação com São Tomé e Príncipe. O governo russo vai aumentar de 5 para 20 as bolsas de estudo anualmente colocadas à disposição do país. A garantia foi dada pelo embaixador russo à saída do encontro esta quarta-feira com o primeiro-ministro Patrice Trovoada. A relação entre os dois países foi interrompida em vários domínios devido à pandemia da Covid-19. A retoma dessas relações foi um dos objetivos que marcou o encontro entre o embaixador russo e Patrice Trovoada. Nós abordamos a cooperação entre os nossos países em prol do desenvolvimento dos nossos países. Eu vi mesmo uma personalidade do primeiro-ministro, do senhor Patrice Trovoada, uma pessoa que tem um grande desejo de melhorar a vida de São Tomé e Príncipe. Por isso que ele mesmo procura a parceria que podia mesmo ajudar a cumprir essa tarefa. E a Rússia também está disposta. Nós sempre sublinhamos isso, e eu estou aqui quase 6 anos, e eu já tive a possibilidade de falar com o Sr. Patrice Trovoada quando ele foi o primeiro-ministro, e nós planeámos muito, mas depois do coronavírus ele cortou as nossas ligações. Economia e educação são as áreas que a Rússia está disponível em apoiar o país. Eu penso que nós poderíamos agora renovar a nossa cooperação em vários domínios. Antes de tudo isso é o domínio econômico, depois o domínio humanitário. E o que é o mais importante, nós já posso mesmo dizer, essa informação está aberta, nós concedemos habitualmente 5 bolsas por conta do nosso governo para os são-tomenses. E anualmente nós enviamos para a Rússia a estudarem 5 pessoas. Mesmo agora nós decidimos aumentar 4 vezes. E agora nós oferecemos 20 bolsas. Por exemplo, isso como exemplo da nossa cooperação. E claro que nós vamos desenvolver todos os mesmos leques dessa interligação, interentendimento entre os nossos países. E eu vi mesmo uma atmosfera muito favorável a mesmo cooperarmos em vantagem mútua. A questão da guerra na Ucrânia não passou despercebida neste encontro entre Patrice Trovoada e o embaixador russo. Eu tenho a impressão que aqui são-tomenses eles conhecem muito bem o povo da União Soviética. Mas a União Soviética era abrangente e entraram várias repúblicas, incluindo a Ucrânia. E na mentalidade do são-tomense, isso são os povos fraternos. Mesmo o único povo que está mesmo do lado russo e do lado ucraniano. E nós também consideramos assim. E por isso que eles pensam que sempre essas partes em rivalidade têm que encontrar a solução pacífica. E por isso que eles posicionam-se neutralmente. E isso também é uma posição. E a posição de um país soberano, e claro que nós estimamos a soberania de cada país, mesmo pequeno. E por isso que nós não vamos insistir e pressionar, isso não é a nossa prática, não é a nossa política. Nós temos que convencer, podemos mesmo explicar a nossa posição, mas nunca pressionamos sobre um país para que ele tome a nossa parte. E por isso que isso é normal. Rússia disposta a reforçar a cooperação com São Tomé e Príncipe, sobretudo na área econômica e de educação.
Ruanda pretende materializar projetos concretos com São Tomé e Príncipe, sobretudo na área agrícola e novas tecnologias. O assunto foi discutido esta quarta-feira com o primeiro-ministro Patrício Trovoada, antes deste receber em separado o embaixador da República Democrática do Congo. O embaixador do Ruanda foi ao Palácio do Governo mostrar a disponibilidade do seu país ao primeiro-ministro Patrício Trovoada para desenvolver projetos concretos e viáveis com São Tomé e Príncipe. A cooperação está no bom caminho. Nós cooperamos no domínio da agricultura, turismo, transporte aéreo, bem como as trocas políticas e diplomáticas. Nós constatamos que temos que fazer um esforço para materializar projetos concretos para que possamos vir a ter realizações concretas. Temos que encontrar meios e mecanismos que podemos usar para essa concretização. Para o diplomata ruandês, a agricultura e as novas tecnologias, com a juventude no centro das atenções, devem merecer prioridades. O projeto prioritário será a agricultura. Nós, no Ruanda, fizemos um grande progresso na transformação de produtos agrícolas. Portanto, podemos trocar experiência. Os agricultores de São Tomé e Príncipe podem visitar Ruanda para ver aquilo que nós fizemos no que concerne a transformação e conservação de produtos agrícolas. A juventude do Ruanda interessa pelas novas tecnologias de informação e será uma oportunidade para jovens ruandeses visitarem São Tomé e Príncipe, estarem com os seus colegas e trabalharem juntos para desenvolver pequenos projetos. Em seguida, o chefe de governo recebeu o embaixador do Congo, que também falou da cooperação entre o seu país e São Tomé e Príncipe. Vamos falar sobre o desenvolvimento, e o desenvolvimento envolve a área econômica, social, sobretudo comunicar sobre a situação na sub-região, que tem um enorme potencial que pode desenvolver. Podemos potencializar os esforços para valorizarmos os nossos potenciais, criar condições para trocas entre os diferentes países e organizações. Questões ligadas à cooperação marca a agenda do primeiro-ministro nos encontros com os embaixadores do Ruanda e da República Democrática do Congo. Camarões pretende estabelecer ligação marítima com São Tomé e Príncipe. A informação foi avançada esta quarta-feira pela congolesa, pela cônsula de São Tomé e Príncipe para Douala, na saída do encontro com o primeiro-ministro Patrício Trovoada. Também recebeu o embaixador da Costa do Marfim. Com interesse para que a relação entre São Tomé e Príncipe e a Costa de Marfim ganhe cada vez mais vigor, o embaixador da Costa de Marfim, com residência em Libreville, encontrou-se com o primeiro-ministro. Nós fizemos uma análise geral das relações entre os nossos países. Temos muito o que fazer e o primeiro-ministro mostrou-se disponível. Falarei também com o governo da Costa de Marfim para que a relação entre os dois países esteja cada vez melhor. Entre a Côte d'Ivoire e São Tomé e Príncipe retrouve encore un peu plus de vigueur. Depois, o primeiro-ministro recebeu também a consuleza honorária de São Tomé e Príncipe em Douala. A ligação marítima entre os dois países e a formação são algumas áreas em que Camarões pretende cooperar com o país. Nous avons beaucoup parlé d'économie, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé des échanges. Nós falamos bastante da economia, da agricultura, nós falamos das trocas comerciais e da possibilidade de colocar um transporte marítimo que vai permitir a troca dos produtos comerciais. Falamos do desporto, concretamente do futebol. Nós queremos que os jogadores santomenses vão treinar em Camarões para melhorarem o desempenho. A consuleza honorária referiu que ficou satisfeita com a criação do Ministério dos Direitos da Mulher e acrescentou ainda que a mulher santomense deve estar incluída no processo de desenvolvimento do país e ser autónoma economicamente.
A Coreia do Sul ofertou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidade 4 viaturas de marca Hyundai. A entrega aconteceu esta quinta-feira e as viaturas se destinam ao sector protocolar do referido Ministério. É o último modelo da marca sul-coreana Hyundai e o governo, mais concretamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, acaba de beneficiar de 4 dessas viaturas, uma oferta da Coreia do Sul. Gostaríamos, em primeiro lugar, em nome do governo santomense, agradecer ao governo da Coreia do Sul por esta ajuda. É verdade que trata-se de uma ajuda que a Coreia do Sul tem nos brindado ao longo dos tempos, que não é a primeira vez que nós recebemos as viaturas desta marca, que normalmente são ações de um pouco de marketing da Coreia do Sul, tendo em conta que essas viaturas normalmente, quando a Coreia do Sul fabrica um novo modelo, faz questão de oferecer a alguns países amigos e, portanto, este é um novo modelo do Hyundai que a Coreia do Sul, então, ofereceu ao governo santomense e nós vamos fazer muito bom uso, sobretudo neste ano que o país vai acolher muitas atividades internacionais, estou a referir-me inclusive à Cimeira da CPLP, portanto estas viaturas irão nos servir muito mesmo para fazer face às carências do parque automóvel que infelizmente temos. São 3 carros executivos, uma van, que se destinam ao setor protocolar do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. O representante do governo sul-coreano disse que esta entrega serve para marcar a comemoração dos 30 anos da cooperação entre os dois países. É um prazer estar aqui nesta cerimónia. A República da Coreia e São Tomé e Príncipe são países amigos há 30 anos, portanto, nós celebramos o aniversário das nossas relações diplomáticas. O ano passado nós demos equipamentos farmacêuticos e médicos. Hoje estamos a oferecer viaturas para o protocolo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Eu espero que essas viaturas possam vir dar uma boa contribuição para os trabalhos que existem aqui neste Ministério de São Tomé e Príncipe. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades vê o seu parque automóvel mais reforçado depois de receber as chaves de 4 viaturas ofertadas pelo governo sul-coreano. O Fundo Monetário Internacional e o Governo santomense deram início esta quinta-feira ao ciclo de encontros para as negociações do novo acordo de ajuda financeira. A equipa do FMI, que se encontra no país ao pedido do Governo, reuniu-se com o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Genésio da Mata. Saída, a delegação do FMI não prestou qualquer declaração à imprensa. De acordo com uma fonte do Ministério das Finanças, a equipa do FMI estará no país até o dia 24 do mês, em curso onde terá encontros com diversas autoridades nacionais. Quer incrementar a cooperação bilateral no domínio da defesa com São Tomé e Príncipe e propôs ao Governo o fornecimento de assistência a equipamentos e formação de quadros do Exército, Defesa e Segurança. O embaixador da Sérvia, acreditado em São Tomé e Príncipe, Milos Perisic, foi recebido em audiência pelo ministro da Defesa e Ordem Interna, Jorge Amado, a quem transmitiu a proposta do governo sérvio. Oportunidade para encontrar o senhor ministro para discutir algumas coisas de cooperação entre Sérvia e São Tomé, em princípio no domínio da defesa. Sérvia é um parceiro e um país amigável com São Tomé e Príncipe. Temos boa cooperação nos vários domínios e com nossa experiência no domínio da defesa queremos oferecer assistência e assistir os nossos parceiros são-tomenses para melhorar o setor da defesa. Esta assistência inclui fornecimento de equipamentos e fardamentos e formação de quadros.
Sim, um equipamento, uniformes, vamos oferecer algumas bolsas para os membros das Forças Armadas e para os nossos parceiros são-tomenses. O ministro da Defesa e Ordem Interna foi convidado para participar numa feira de defesa que se realiza em junho próximo na República da Sérvia, altura em que as autoridades dos dois países acertarão mais detalhes desta cooperação. Convidamos Sua Excelência para participar na grande feira da defesa que vai acontecer em junho deste ano na Sérvia. Esperamos que vamos receber Sua Excelência na Sérvia este ano e vamos falar sobre todos os domínios de cooperação e para este ano nós já começamos o ano letivo na Sérvia, na Academia Militar, vamos ver para o próximo ano. O governo da Sérvia propõe incrementar a cooperação no domínio da defesa com São Tomé e Príncipe. Equipamentos para bloco operatório da maternidade, com destaque para um monitor fetal, orçados em cerca de $80 mil, foram entregues pelo FENOAP ao Ministério da Saúde, Trabalho e Assuntos Sociais. O propósito é dar resposta às necessidades das maternidades para garantir um parto seguro. A encarregada do escritório do FENOAP em São Tomé e Príncipe é quem fez a entrega dos equipamentos ao Ministro da Saúde. Vitória Dalva afirmou na ocasião que este é um dos resultados transformadores da organização que representa e apelou para o investimento nos recursos humanos. Nós temos 3 resultados transformadores até 2030, que um deles é eliminar as mortes maternas evitáveis, reduzir as necessidades não satisfeitas em planeamento familiar e reduzir as práticas nefastas contra as mulheres, a violência doméstica baseada no gênero e assim sucessivamente. Este é um lote de equipamentos e consumíveis para prestar esses cuidados. Alguns materiais ainda não chegaram, mas estão quase a chegar. Mas gostaria de realçar que a melhoria da qualidade dos serviços não passa só por equipamentos e consumíveis. Nós estamos disponíveis, FONUAP, gostaria de reiterar aqui, Sr. Ministro, a sua disponibilidade em continuar a investir nesse domínio, para estar de acordo com os resultados da organização, não só em consumíveis e equipamentos, mas também nos recursos humanos. O pacote ora recebido contém apetrechos para o bloco operatório da maternidade, destacando-se um monitor fetal CTG, 5 monitores fetais de bolso, um aparelho de anestesia e acessórios, um ecógrafo, um desfibrilador, um esterilizador e acessórios, laringoscópios, aparelhos para medir tensão arterial e bomba para infusão. A diretora da maternidade explicou a importância de alguns equipamentos. O aparelho CTG é um aparelho muito importante para controlarmos o batimento fetal. Se, por exemplo, em Portugal, o país desenvolvido, temos o aparelho na todas as paredes monitorizadas, que pode entrar um familiar e dizer, está mal o CTG, quer dizer, consegue controlar o batimento cardíaco fetal, que ele está bem, nota-se uma linha retificada. Se está mal, ele começa a cair o foco. Está dizendo, você está mal o CTG, temos que fazer uma cesariana de emergência, ou temos que fazer um parto emergente, porque o bebê tem que nascer imediato. O que recebemos que não tínhamos temos a bomba de infusão, nunca tivemos bomba de infusão, nós temos um cuidado especial, que fica as grávidas com eclâmpsia, as grávidas ou mesmo operadas precisando de cuidados intensivos. Não temos vaga do outro lado, nós temos cão, cuidado, elas precisam ser entubadas, precisando de bomba de transfusão por via intravenosa. E tem que ser um gotejo controlado. A bomba de infusão é muito importante nessa situação para controlarmos as medicações para os gotejos, porque o gotejo só visual não se controla, mas com a bomba de infusão conseguimos controlar. Temos também um desfibrilador que é muito importante para o bloco operatório, nunca tivemos no bloco operatório, que é aquele que nos vê nos filmes, que é uma paragem e vai fazendo uma massagem. Conseguimos um aparelho desse que é muito importante. Outros materiais são coisas que já tivemos, mas ultimamente está em decadência. O ministro da Saúde sublinhou que este é um exemplo da continuidade do Estado para reforçar que o apoio não é simbólico, mas sim significativo. Convém também realçar que esse é um pedido que já vem da anterior legislatura, que não é com a nossa legislatura, para que haja esclarecimento quanto a isso, há continuidade. Eu insisto, como já disse em particular a doutora Vitória Dalva,
não é um apoio simbólico, mas sim um apoio significativo. Está aqui equipamentos e consumíveis que nos fazem muita falta, e a reposição regular de determinados equipamentos contribui também para a melhoria da prestação de serviço que se faz nas nossas instalações da Maternidade Central. O titular da Saúde reconheceu na sua intervenção o profissionalismo dos quadros da saúde, mas alertou para a necessidade de se alterar alguns procedimentos para a melhor eficácia dos serviços prestados. Presidente do partido MLSTP-PSD e o embaixador da Rússia acreditado em São Tomé e Príncipe abordaram questões ligadas à situação nacional e internacional. O destaque foi para o reforço da cooperação a nível partidário de Estados. Foi um encontro de mais de 90 minutos, onde as partes abordaram questões de cooperação partidária e estatal e passaram em revista as relações históricas. Trocamos de opiniões sobre a situação nacional, internacional. Depois nós relembramos a nossa amizade, a amizade histórica que existia mesmo durante a luta de libertação nacional, o que é o mais importante. E depois nós confirmamos que estamos no bom caminho e temos que reforçar os nossos laços, não só mesmo entre os Estados, mas também entre os partidos. Mas claro que na Rússia também nós temos muitos partidos que estão em oposição, e estes partidos fazem muito grande contributo para o desenvolvimento da vida interparlamentar, antes de tudo, porque eles também têm bancadas diferentes partidárias que podem influenciar a tomada de decisões, das leis, outras coisas. E claro que agora também eles têm influência na vida económica e outros vertentes. Abordado sobre questões conflituosas, o diplomata evocou o respeito pela soberania dos Estados e não interferência nos assuntos internos. Nós estimamos sempre a soberania do Estado e nós sempre estamos a cooperar com qualquer que seja o Estado para reforçar a nossa soberania, e nós confirmamos isso agora mesmo. E todos os contactos, isso não é amizade contra alguém, não, isso são os contactos para o bem-estar de todo o povo em si. E por isso que a nossa cooperação pode ser medida como uma parte da nossa ação intergovernamental, a nossa ação mesmo com todos os esforços que estavam aqui no país, para que nós possamos estabelecer não só ajuda, mas também uma cooperação mutuamente vantajosa. E por isso que nós não mesmo analisamos isso, nós não podemos fazer isso quaisquer que sejam mesmo atitudes para com isso, porque não há mesmo o relatório oficial sobre os procedimentos. E claro que eu penso que uma coisa suprema, antes de tudo, isso é a jurisdição, o direito nacional, o direito internacional, e segundo esses mesmo vertentes, é possível mesmo fazer análises dos acontecimentos que estão mesmo em cada país. E que eu saiba, foram convidados aqui os especialistas portugueses da escala mundial, que também fazem pesquisas, fazem mesmo exames, e depois eles podem fazer um relatório, qualquer que seja, e depois, na base desse relatório, só podem mesmo dizer alguma coisa sobre aqueles acontecimentos, sobre a culpa das pessoas, sobre tudo. E claro que quando nós falamos também com o primeiro-ministro também, nós tocamos isso só dessa maneira. Os deputados da Assembleia Legislativa Regional estiveram reunidos numa sessão parlamentar de urgência ao pedido do Movimento Verde de Nestor Umbelina, o movimento da oposição regional, para debater a situação atual do único hospital regional Dr. Manuel Quaresma Dias da Graça. Este debate de urgência com a presença do Governo Regional foi a pedido do MVDP, liderado pelo Nestor Umbelina, e versou sobre a situação atual que enfrenta o único hospital regional, Dr. Manuel Quaresma Dias da Graça, e que o líder do MVDP começou por elencar na plenária. Considerando a situação interna crítica que a região atravessa, com agravamento
dos problemas socioeconômicos da população regional, que vão acumulando sem qualquer solução à vista. Assim, e ao abrigo da linha D do artigo 91º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional, solicitamos um debate de urgência com a presença do Governo sobre as questões de interesse público atual e urgente. Neste caso concreto, situação atual da dieta hospitalar, falta de medicamentos, situação dos doentes em Santo Tomé, água potável no Hospital do Príncipe. Ao nível de infraestrutura hospitalar, encontram-se, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bastante degradados, em estado crítico e perigoso, precisando de intervenção urgente em todos os sectores, com destaque para a pediatria, medicina mulher e medicina homem. E porque são questões já listadas pelo governo de Filipe Nascimento no seu programa, o mesmo respondeu desta forma. Importa salientar que, com alguma estranheza, na altura, depois de verificarmos que não havia muitos contributos a dar, senão concluir que o programa, depois da apreciação, para aplicação no futuro, mediante todos os problemas que nós conhecemos, mereceu um voto contra da bancada que hoje vem dizer que está preocupado com as situações que, maioritariamente, se não 100% dos problemas que acabamos de ouvir na intervenção anterior, estão aqui espelhados neste programa. E hoje, bom, é bom saber que, passados os dias, depois de alguma reflexão, afinal, era preciso vermos que há coisas que é preciso fazer mais e que este governo, quando mete no seu programa, é um programa do futuro, um programa para os dias que temos pela frente. E atenção, podia continuar a ler aqui, são 2 páginas só da saúde que o MVDP votou contra. Outra questão muito debatida nesta sessão plenária pela bancada do MVDP foi a ocorrência da falta de refeição momentânea aos doentes e que mereceu explicação do governo. Na quarta-feira passada, dia 26 de janeiro de 2023, ocorreu uma grave situação no único hospital do Príncipe, quando os doentes internados foram informados pela administração hospitalar que não teriam refeições por falta de transferências de verba das finanças regionais. O sucedido no dia 26 deveu-se a uma má articulação entre a senhora responsável da dieta alimentar e o senhor administrador. Não é verdade quando paira pelas artérias da nossa região que os nossos doentes ficaram sem 3 refeições. Não é verdade. Também não é verdade quando os senhores referem que os doentes ficaram com 1 dia sem alimentação. Não é verdade. Essa má articulação entre ambos, já referido por mim, fez com que chegasse rapidamente a mim a tal situação. E eu, juntamente com o secretário que estava em funções, tentamos perceber o que estava a ocorrer. Entro imediatamente em contacto com o diretor de gabinete para também perceber e ir até o local, o hospital, para perceber o que estava a ocorrer. A situação foi de lamentar, foi. Mas é verdade que rapidamente o diretor de gabinete fez sentir no local, percebeu a falta de articulação entre ambos
e repôs rapidamente a situação. Deputados da oposição no debate de urgência com a presença do Governo Regional sobre questões do único hospital regional. Durante a sessão plenária da Assembleia Regional, Felipe Nascimento disse que, apesar da difícil conjuntura financeira para dar resposta aos diferentes desafios no sistema de saúde na região, o Hospital Regional tem-se registrado ultimamente melhorias significativas de funcionamento. Mesmo com os poucos recursos, e é bom quando os deputados dizem que foram ao hospital, viram situações que relatam que está no programa que o nosso objetivo é melhorar, ver também que, por exemplo, conseguimos fazer, no âmbito de uma cooperação, um reforço da nossa capacidade de diagnóstico no laboratório do Príncipe. Conseguimos melhorar a resposta em algumas análises que os técnicos de São Tomé, quando vieram instalados, diziam que isto é um laboratório que conheceu uma melhoria tão significativa. Não está a 100%? Não. Por isso é que estamos aqui para ir melhorando. Conseguimos, com todas essas dificuldades e crises e falta de alguma colaboração, fazer com que, depois das visitas daquilo que nós íamos constatando no hospital, fizemos uma mudança de 100% de mobiliário hospitalar para os pacientes internados, nomeadamente camas e colchões, com algum conforto. Ouvimos aqui dos meios rolantes. Sim. E é bom estar registrado que na visita ao hospital constatou-se que vários meios rolantes estão a funcionar. Então, de facto, o governo viu que é preciso pôr aqueles meios rolantes a funcionar e está registrado, ouvindo aqui das palavras da oposição do MVDP, que verificou que os meios rolantes estão a funcionar. As ambulâncias que já lá estavam. E, claro, porque entendemos que é preciso mais e melhor para a população do Príncipe, também, no âmbito da cooperação descentralizada, recebemos mais uma ambulância que vem reforçar a nossa capacidade de assistência na prestação de socorro aos nossos concidadãos quando for necessário. O Governo São Tomense e os parceiros da saúde estiveram esta quarta-feira a analisar a situação do paludismo no país. Foi durante um ateliê que teve lugar no complexo turístico da Roça Santo António. O evento faz parte do grande desafio que o Estado São Tomense assumiu junto da OMS de eliminar o paludismo até 2025. Nós temos o desafio de eliminar o paludismo em 2025, mas de 2000 a 2010 tínhamos o caso controlado. Mas a partir de 2011 sentimos que começou a haver aumento considerável de casos, fazendo com que este desiderato passou a ser, digamos, uma utopia, não é? Mas ainda podemos fazer muita coisa, razão pela qual nós estamos cá, para nós esmiuçarmos tudo quanto foi do ateliê que se tinha feito no Hotel Pestana em novembro, com a vinda da equipa do Fundo Global. Então estamos cá para nós sairmos daqui com um plano que possa realmente trazer soluções para que ainda podemos ver, temos ainda regiões onde temos 2 casos, então indo para a eliminação, o que nós temos que ter um caso por 1000 habitantes, e casos autóctonos, não é? Mas, então, temos a região autónoma do Príncipe e temos o Cauê, que vamos tentar ainda ver se conseguimos com essas duas regiões. São os lugares mais afetados? Menos afetados. Porém, os tempos estão a passar e São Tomé e Príncipe vê-se ainda braços com o problema do paludismo. Em novembro do ano passado, os parceiros tinham-se assentado à mesma mesa num ateliê de elaboração de estratégia de eliminação desta epidemia. E este ateliê surge na sequência desta atividade. Neste caso concreto estamos a falar de paludismo e o Fundo Global tem investido bastante na luta contra esta doença, no sentido de se conseguir eliminá-la. O país tem uma meta para 2025, para a eliminação do paludismo, e várias ações têm sido feitas para que atingimos tanto este objetivo. Nós, como OMS, damos o apoio técnico
e este país está comprometido para a eliminação do paludismo até 2025, então esperamos nós que daqui sejam discutidas aquelas que são os desafios, junto às oportunidades que o país tem para continuarmos nesta luta, que não é tão fácil, mas com o engajamento de todos os parceiros, toda a sociedade civil, nós podemos almejar ainda esta eliminação do paludismo para 2025. O ateliê vai durar 2 dias e, além de um plano estratégico de eliminação do paludismo no país, os parceiros esperam também conquistar um orçamento para custear as despesas e os novos desafios contra o paludismo. Ao final, boa noite, obrigado pela preferência. Voltamos a nos encontrar amanhã, à mesma hora, desde sempre, até sempre.